Graça e paz a todos, aqueles que estão aqui nessa oportunidade, mais uma vez no projeto Fome e Sede. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a exposição da Santa Palavra do Senhor. E eu queria convidar você para mais uma vez estar conosco, pois hoje nós estaremos falando sobre o segundo capítulo da nossa série de mensagens, que tem por título A Necessidade de uma Mensagem Profética. E eu gostaria muitíssimo que você, sem mais delongas, abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler somente o verso de número 3. Gênesis, capítulo 1, verso de número 3. Gênesis 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mais uma vez, disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar? Deus eterno, grandioso é o teu poder. E nesse momento em que estamos aqui, ó Deus, para ouvir a exposição da tua palavra, pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, de maneira, ó Deus, que nessa série de mensagens, mais uma vez, o Senhor possa falar aos corações. Fala profundamente aos teus servos, à tua igreja e a todos quantos a esta mensagem chegar. Fala, Senhor, e realiza os teus grandiosos propósitos. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém. A necessidade de uma palavra profética. E eu queria começar a mensagem, o segundo capítulo nessa nossa série de mensagens, dizendo o seguinte: o século XVI é a época onde a igreja é conclamada a uma volta às Escrituras. E quando a gente fala sobre uma volta às Escrituras, a gente vai englobar uma série de coisas pelos quais a gente precisa pensar. Voltar às Escrituras é voltar a crer unicamente no conteúdo das Escrituras. Voltar às Escrituras é viver a vida num todo de acordo com o exame das Escrituras. Voltar às Escrituras é observar se a igreja, enquanto instituição humana, ela se submete, ela interpreta com fidelidade, ela busca realmente os interesses do reino, meditando, ensinando, pregando, proclamando as verdades das Escrituras. Voltar às Escrituras é extremamente importante. E por que eu quero dizer que é importante nós voltarmos para as Escrituras urgentemente? Nós estamos aqui falando sobre a necessidade de uma palavra profética. E por que esse tema é tão importante? E por que esse tema é tão palpitante? E por que esse tema é tão coerente? E por que esse tema é tão pertinente? Eu quero dizer por quê. Porque nós estamos vivendo a era no século XXI. Do século XXI. E vivendo no século XXI, nós fazemos uma série de observações. Observamos que nós temos muitos pregadores, nós temos muitos expoentes, nós temos muitas pessoas famosas, pessoas que estão com os microfones, pessoas que estão à frente da mídia televisionada, pessoas que estão por aí sendo seguidos por milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. As pessoas que estão com um discurso um tanto que estranho, um tanto que distorcido, um tanto que mentiroso, um tanto que realmente desconexo, sem harmonia. Um discurso que está divorciado da profundidade das Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos da necessidade de uma mensagem profética, de uma palavra profética,
Nós não estamos falando de hábitos e expedientes que a igreja brasileira está acostumada, como aqueles expedientes místicos aonde alguém surge do nada e diz: eis que te digo, varão. Nós não queremos isso. Nós queremos ouvir a voz do Senhor pela sua palavra, pelas suas escrituras. Nós queremos uma palavra profética que nos redirecione a Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que nessa oportunidade nós pudéssemos olhar para a Escritura, para que nessa oportunidade nós pudéssemos entender essa necessidade que urge por uma palavra profética, uma palavra que realmente venha inundar o coração da igreja brasileira, uma palavra que venha denunciar os erros da igreja brasileira, uma palavra que venha curar a mente dos cristãos brasileiros, uma palavra que venha retirar dos nossos púlpitos e das nossas tribunas homens que não foram chamados por Deus, homens que não são vocacionados por Deus, homens que nada entendem da palavra de Deus, homens que sequer são convertidos, homens que nada têm a ver com Deus. Nós precisamos urgentemente da necessidade de uma palavra profética para que nós possamos voltar para as Escrituras e para que nós possamos ver a grandiosidade de Deus pelas Escrituras. Nós temos visto no nosso país, no Brasil hoje, um desejo muito grande das pessoas buscarem a Deus e procurarem a Deus por aquilo que Ele pode dar. As pessoas procuram a Deus e querem muito a Deus por causa dos expedientes místicos que elas inventam em suas mentes, por causa dos milagres, por causa das agitações e dos chamados movimentos. Mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus pela sua palavra, para entenderem a sua grandiosidade, para entenderem a importância e a necessidade de um verdadeiro quebrantamento. Somente um verdadeiro quebrantamento, como consequência de uma palavra pregada, uma genuína palavra profética pregada, é que pode trazer a igreja, é que pode trazer os cristãos para viverem a realidade de um avivamento genuinamente bíblico. Nós precisamos de uma mensagem profética, urgentemente, que nos conduza novamente a Deus, que nos faça nos voltar para Deus. E nós só nos voltaremos para Deus uma vez nos voltando para a sua palavra. Eu queria que nessa oportunidade nós olhássemos para as nossas Bíblias. E eu queria que você olhasse somente para esse versículo, o primeiro versículo de Gênesis, o versículo 3 de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que eu quero mostrar é que nós estamos no contexto da criação. E no contexto da criação existem aspectos que nós precisamos observar de maneira bem clara. A primeira coisa que nós precisamos observar no contexto da criação, nesse nosso segundo capítulo da série de pregações sobre a necessidade de uma palavra profética, a primeira coisa que a gente precisa observar é que existe um ser que é autoexistente. E o que significa ser um ser autoexistente? Um ser autoexistente é um Deus que é um ser que existe por si mesmo. Um ser autoexistente é um ser que não foi criado, mas é um ser que de si todas as coisas são criadas. É um ser que se torna fonte para que todas as outras coisas venham a existir. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus como um ser autoexistente. E se nós estamos falando de Deus como um ser autoexistente, nós precisamos olhar para a criação e observar uma coisa. Se Deus é autoexistente, toda a criação é totalmente
dependente. Significa dizer que nós, como seres humanos, criados por Deus, somos dependentes de Deus. Significa dizer que toda a criação depende de Deus. Significa dizer que os astros nos céus dependem de Deus. Significa dizer que o ajuntamento de águas nos mares, nos rios, dependem de Deus. Significa dizer que as flores no campo dependem de Deus. Nada do que existe veio a existir sem que Deus criasse. Nós precisamos da necessidade de uma palavra profética, aonde Deus seja novamente colocado no centro da vida da igreja. Nós precisamos de uma palavra profética, aonde Deus venha a ser colocado novamente na mente, no coração dos cristãos, para que os cristãos entendam a necessidade de se portarem humildemente diante desse Deus que é autoexistente, desse Deus que é criador de todas as coisas. Eu quero nessa oportunidade fazer com que você reflita, e reflita profundamente nesse texto e nesse versículo. Um versículo simples que diz apenas: disse Deus, haja luz e houve luz. Observemos que Deus, como ser autoexistente, como criador de todas as coisas, como aquele que é a fonte de todas as coisas, do ápice do seu poder, a única coisa que ele diz: haja isto, haja aquilo. E nós observamos, lendo todo o contexto da criação, que todas as coisas começam a surgir simplesmente pela palavra de Deus. A necessidade de uma palavra profética nesse tempo e neste dia nos chama a atenção para que possamos nos voltar à palavra do Senhor. Deus não fez força nenhuma. Ele apenas disse: haja isso, haja aquilo. E as coisas foram vindo à existência. Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele é o Deus providente em todas as coisas. Ele providencia os meios para que todas as coisas subsistam, existam, para que todas as coisas tenham vida. Ele é o Deus providente, Ele é a própria providência da sua criação. Louvado seja este Deus grandioso, revelado a nós pela sua palavra. Como nós precisamos, como igreja, nos voltarmos para as Escrituras e percebermos isso. A igreja do nosso tempo se afastou da palavra. E se ela se afastou da palavra, ela se afastou do Deus da palavra. A igreja vive uma vida independente, vivendo perigosamente. A igreja do nosso tempo vive uma vida de independência das Escrituras, pensando inclusive que tem relacionamento com Deus longe das Escrituras, longe da palavra de Deus. É bem importante que nós saibamos que é pela sua palavra, foi pela sua palavra que Deus se revelou, foi pela sua palavra que Deus jurou, foi e é pela sua palavra que Deus preza, que Deus zela. Nós precisamos urgentemente da necessidade de uma palavra profética que conclame o povo, que conclame a igreja brasileira a uma volta às Escrituras. Mas nós vamos cair no seguinte: nós vamos precisar voltar para as Escrituras. E alguém inclusive vai dizer: as Escrituras estão aqui, mas aonde estão os homens que podem interpretar as Escrituras para nós?
aonde eles estão. Se nós não conseguimos vê-los, comecemos a orar para que Deus nos envie homens capazes de nos pregar a sua palavra, de nos ensinar a sua palavra. E quando esses homens começarem a pregar a palavra, nós ouviremos e iremos chorar os nossos pecados. Quando esses homens começarem a subir às tribunas e pregar esta palavra, e começar a nos mostrar a grandiosidade de Deus através da sua palavra, nós vamos nos render, nós vamos nos esvaziar, nós vamos entender quem nós somos, nós vamos entender quem Deus é. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O texto em questão nessa noite nos mostra que nada pode se opor à vontade de Deus. A mesma vontade que a sua palavra diz que é boa, perfeita e agradável. A mesma palavra que nos remete à imagem de um Deus soberano, de um Deus grandioso, de um Deus que não tem opositores, de um Deus que reina absolutamente. Absolutamente. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este Deus, o tempo todo na história, mostrou a sua vontade pela sua palavra. Revelou a sua vontade pela sua palavra. Revelou a aliança com o seu povo pela sua palavra. Esse mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz, e que tudo ele fez pelo poder da sua palavra. Ele criou o relacionamento com seu povo pela sua palavra. Esse Deus estabeleceu, instituiu, e pelo seu Espírito ele inspirou um livro. Um livro santo com 66 livros. Porque ele quer que nós venhamos a ler esse livro. Nós vivemos a era da palavra revelada, dos mistérios na igreja brasileira. As pessoas sequer descobriram os mistérios contidos na própria Escritura. Mais de 99% dos cristãos brasileiros provavelmente nunca leram toda a Bíblia. E estão querendo buscar revelações longe da Bíblia, da palavra de Deus, da verdadeira, da autêntica, daquela que é confiável, daquela que é inerrante. Estão querendo buscar outras revelações. Parece que a palavra de Deus está ultrapassada para alguns cristãos brasileiros, habituados, ensinados a simplesmente terem uma vida chamada cristã, sem embasamento, sem profundamento, sem alicerces. E o que nós vemos por causa disto? Vemos um país com 200 milhões de brasileiros, com uma estatística de 40 a 50 milhões de evangélicos, entre aspas. 1/4 da população hoje se diz evangélica. Mas a falta da profundidade das Sagradas Escrituras, a falta de um comprometimento com Deus pela sua palavra, a falta do entendimento da grandiosidade de Deus, transforma crentes em interesseiros, cristãos moralistas e legalistas, pessoas que dizem ter os dons do Espírito, mas que não possuem o fruto do Espírito, pessoas que não demonstram humildade. Nós vemos em muitas igrejas cristãs que pensam que são melhores uns dos que os outros,
porque simplesmente dizem um dom místico que eles criaram em suas mentes. Como nós precisamos nos voltar à palavra. Coisa triste olhar para a nossa nação e ver o Brasil com quase 40, 50 milhões de evangélicos e nós vermos o nosso país da maneira como está. Nós continuamos vendo o Brasil como o país da corrupção. Nós continuamos vendo o Brasil como o país do carnaval, a festa da imoralidade plural, a festa da falta de pudor, a festa da libertinagem sexual. A cada ano, o número de aidéticos no nosso país aumenta absurdamente. A imoralidade cobre a nossa nação. Os cristãos brasileiros precisam se voltar para a palavra de Deus. Precisam voltar a pregar o verdadeiro evangelho de Deus. E observar pelas Escrituras a grandiosidade desse Deus soberano. Foi através das Sagradas Escrituras que Deus libertou Israel do cativeiro babilônico depois de 400 anos. Mas anteriormente, foi pela sua palavra que ele chamou um homem chamado Abraão. E foi através do cumprimento da sua palavra que ele disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele preza pela sua palavra. Esse povo se desviou. Esse povo se afastou das Sagradas Escrituras, se afastou da palavra de Deus, se afastou das ordenanças de Deus, dos estatutos de Deus, e por isso ficou 430 anos, aproximadamente, dentro do cativeiro. Mas Deus que preza pela sua palavra, o Deus que fala e as coisas acontecem, prometeu um libertador ao seu povo. E depois de um tempo longo de cativeiro no Egito, do mesmo jeito que ele havia prometido ser Deus do povo que sairia, que seria a descendência de Abraão, depois desse tempo, ele envia o libertador. E o libertador quebra os grilhões do povo no cativeiro egípcio. Tudo por causa da palavra de Deus, um Deus que promete. Um Deus que é fiel àquilo que promete. Um Deus que é fiel àquilo que diz. Um Deus que foca na sua palavra de maneira que não há oscilações. A necessidade de uma palavra profética. Como nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. A história do Antigo Testamento vai nos mostrar que muitas vezes o povo novamente se desviou dos estatutos. E o que aconteceu? Se desviou das ordenanças. Se desviou daquilo que Deus havia traçado com eles pela sua aliança. Por causa da desobediência, eles foram para cativeiros e choraram e sofreram dentro dos cativeiros. Mas havia uma promessa para eles dentro de cada cativeiro. E Deus levantava homens, e estes homens eram os profetas, e os profetas conclamavam o povo ao arrependimento. E os profetas vinham dizer para o povo: o Deus Criador dos céus, que vela pela sua palavra, chama a todos vocês para a obediência. Retornem a sua palavra, a sua ordenança, aos seus estatutos. Uma vez que o povo se arrependia, os cativeiros eram quebrados. O povo se via livre. E daqui a pouco voltava a errar novamente. E Deus levantava alguém para pregar a sua palavra. E o povo era liberto. E daqui a pouco o povo voltava novamente.
Como a igreja brasileira precisa ser livre dos seus cativeiros. A igreja brasileira está aprisionada em doutrinas de demônios. A igreja brasileira está aprisionada pela teologia da prosperidade. A igreja brasileira está aprisionada seguindo a falsos líderes. A igreja brasileira está aprisionada sendo pastoreada por homens que não têm comprometimento com a palavra, que não são convertidos. Como nós precisamos orar e clamar. Como nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, para que tudo fique bem claro aos nossos olhos, para que nós não venhamos a seguir estes homens. Como nós precisamos nos voltar em obediência à palavra de Deus, para que esses cativeiros sejam quebrados. Como nós precisamos. Como nós precisamos. O Deus que preza pela sua palavra. A necessidade de uma palavra profética. Como nós precisamos ouvir essas admoestações. Admoestações que chegam em todo o tempo dentro das Escrituras. Certa feita, o maior rei de Israel, seu nome Davi, o único que conseguiu unir as 12 tribos, ele cometeu um grande pecado. E o que ele fez? Ao invés de sair com o povo para a batalha, ele ficou na sacada do seu palácio, olhando na direção da casa de uma mulher. Aquela mulher estava tomando banho, se banhando, estava nua. Provavelmente ele já vinha cercando aquela mulher, desejando aquela mulher, olhando aquela mulher já há muito tempo. Num determinado dia ele sobe na sacada do palácio e ele olha para aquela mulher. Ele ordena que tragam aquela mulher para ele. Ele se deita com aquela mulher, ele se relaciona com aquela mulher, o rei de Israel. Talvez ele pensasse consigo mesmo que podia fazer todas as coisas por ser rei. Ele chama aquela mulher e, depois de se deitar com aquela mulher, ele arquiteta matar o marido daquela mulher para que aquela mulher seja totalmente sua. Ele arquiteta. Ele assim o faz. E não há nenhum arrependimento em seu coração. Nenhum arrependimento. Ele não se arrepende por ter se deitado com uma mulher que não era sua. Ele não se arrepende por ter matado um homem inocente. Ele não se arrepende de ter agido com tamanha maldade em seu coração. A sua máscara não o deixava ver como ele era e quem ele era. Até que Deus levantou um homem, um profeta chamado Natã. E este homem foi até Davi e disse coisas a Davi, porque Deus havia mandado. Ele confronta Davi com o tamanho do pecado de Davi. Ele mostra a inescrupulosidade de Davi. Usa uma terceira pessoa. Davi fica enfurecido. Ao ver a dramatização que Natã havia contado para poder revelar o seu pecado, Davi fica nervoso e diz: este homem, destes fatos que você me contou, merece morrer. É a morte. Davi estava certo. Natã se vira para ele e diz assim: este homem é você. Que depois que ele é confrontado, a sua máscara cai. E depois que ele é confrontado, o seu coração desaba. Que depois que ele é confrontado, ele entende que os homens não viram. Outros viram e fingiram que não viram. Ele conseguiu tapar a boca de muita gente por ser rei. Mas
nenhum pecado fica encoberto. Deus havia visto tudo. E agora, se Deus havia visto tudo, a situação de Davi era muito complicada. Eu fico imaginando os dias de Davi sem dormir, pensando nas palavras de confrontação de Natã. Entendendo que Natã disse para ele: o Deus Santo, que é justo juiz, como nós precisamos de uma palavra profética. Como nós precisamos nos voltar à Escritura para que homens fiéis venham dizer para o povo, venham dizer para a igreja brasileira que Deus não está nem um pouco satisfeito com os cultos prestados aqui, da maneira como os líderes, da maneira como os crentes estão cultuando aqui. Eu rogo a Deus para que nós possamos ter uma palavra, uma mensagem profética que denuncie os pecados. Eu rogo a Deus para que isto aconteça, para que a igreja chore e se arrependa diante de Deus. Como eu peço isso a Deus todos os dias, para que os nossos cultos não sejam hipócritas, para que as nossas canções não sejam, para que as nossas ações não causem repugnância em Deus. Como nós precisamos do perdão do Senhor. Precisamos e precisamos muito. A falta de temor da igreja brasileira nos assusta. Ela é uma igreja adúltera, idólatra, antropocêntrica, política. Uma igreja que, como noiva, está com as suas vestimentas totalmente sujas. Como nós precisamos de uma mensagem profética para denunciar esse estado da igreja brasileira. Ela precisa se ver. E o espelho que a igreja precisa se ver, o espelho, ela precisa se olhar pelo espelho das Escrituras. Quando ela se olhar pelo espelho das Escrituras, ela vai se sentir culpada e ela vai se arrepender pela sua falta de arrependimento. No meio do nosso desespero, entendendo o nosso pecado, o que nós precisamos fazer nessa ocasião? O que nós devemos fazer nessa ocasião? Continuar olhando para a Bíblia, continuar olhando para a palavra de Deus, pelo Deus que zela pela sua palavra. O mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz. É o mesmo Deus que diz, pela boca dos seus profetas: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis do melhor desta terra. É o mesmo Deus que diz pela boca dos seus profetas, mesmo dentro do cativeiro: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que impede o nosso relacionamento com esse Deus grandioso, senão os nossos pecados? São os nossos pecados, são as nossas iniquidades, segundo a sua palavra, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. A necessidade da palavra profética, como nós precisamos de arrependimento, como nós precisamos de reflexão profunda, como nós precisamos de homens levantados por Deus para pregar as suas verdades a nós. Como nós precisamos. Quando a palavra de Deus for pregada novamente, esse Deus soberano que disse: haja luz e houve luz, ele será visto por nós da maneira como ele é. E sabe a maneira como ele se revela a nós? Ele se revela a nós de maneira relacional.
Esse Deus deixa de ser transcendente para ser imanente. O que significa isso? Ele está sentado no seu trono de glória, mas ele se faz homem. Ele habita no meio de nós para se relacionar conosco, para dizer para nós: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele vem até nós e ele diz para nós: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que purificam, águas que santificam, águas que matam a sede da alma. Ele diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, nesse estado que vocês estão, vinde, se arrependam, vinde, reconheçam os seus pecados, vinde, sem demora, vinde. Esse Deus relacional, ele diz para nós que ele é o pão vivo que desceu do céu. Uma vez nos saciando dele, não iremos buscar nada deste mundo. Como nós precisamos de uma palavra profética para podermos nos alimentar da santidade de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Quantas promessas ele fez. Ele disse, ele prometeu pela sua palavra, o mesmo Deus da sua glória que disse: haja luz e houve luz. O mesmo Deus que deixa de ser transcendente para ser imanente. O Deus que se faz homem. Ele diz para os seus discípulos: é necessário que eu padeça em Jerusalém. É necessário que haja derramamento de sangue para a remissão de pecados. Nós precisamos de uma mensagem profética que nos leve de volta para a cruz, que faça com que nós possamos ouvir falar de Jesus novamente. Esse mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz, que é transcendente, mas também é imanente, que se fez homem, esteve entre nós, disse que precisava padecer na cruz. Mas ele também disse, pela sua palavra, ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. E depois de 3 dias de luto sobre Jerusalém, ele que sempre cumpriu com a sua palavra desde o início, ele ressuscitou e ele está vivo. A sua morte na cruz representa a nossa vitória sobre o pecado. E a sua ressurreição representa para nós a nossa vitória sobre a morte. Como nós precisamos de uma palavra profética no nosso tempo. Como nós precisamos. Esse mesmo Deus que disse que haja luz e houve luz, que fez tantas promessas em toda a sua palavra, e ele cumpriu com todas elas. Ele ainda disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar. As promessas. Com a mente
na palavra do Senhor, buscando o arrependimento do Senhor, seremos recepcionados pelo Senhor na glória. Porque se nós somos infiéis, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete. Ele cumpre com a sua palavra. E para a gente terminar o segundo capítulo da nossa série de mensagens, a necessidade de uma mensagem profética. Eu quero dizer que esse Deus que desde o início Ele cumpre com a sua palavra. Ele diz que vai voltar. Ele virá uma segunda vez. E se Ele cumpriu desde o início com a sua palavra, é bom que nós estejamos atentos, pois Ele vai cumprir. Quando Ele diz que vai voltar, Ele vai voltar. O meu coração arde por ouvir uma palavra profética que me faça ter a perspectiva dos céus. A perspectiva de poder me encontrar com Ele nos ares. Meu coração se enche dessa doce expectativa. Que a igreja brasileira não se envolva, não pense em ter as riquezas da terra, pois elas nada valem. Nada valem. A nossa esperança está nos cumprimentos das promessas do Senhor. Que nessa oportunidade nós possamos pensar sobre isso. Nós não venhamos a temer, mas que nós venhamos como igreja entendendo a necessidade dessa palavra profética. Que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, sempre poderosa aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o Senhor sustente os teus filhos, que o Senhor, pelo seu Espírito, pelo poder da sua palavra, esclareça as tuas verdades à tua igreja. E que nós possamos nos curvar a ti ao ouvir a pregação da tua palavra todos os dias. Continua a lutar para o louvor e glória do teu santo nome, até a segunda vinda do teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, no nome doce e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Peço que vocês orem por mim. Fiquem com Deus. Forte abraço.